Vamos então ao que os juros, ou melhor dito, o que o nível dos juros praticados pelo Banco Central tem motivado nesse enfrentamento entre o presidente Lula e a Autoridade Monetária Nacional. Confira a reportagem de Tainá Falcão. Lula voltou a colocar em xeque a independência do Banco Central e a criticar o patamar da taxa de juros, dizendo que a inflação no país não é de demanda e que, por isso, não justificaria a manutenção da Selic em 13,75% ao ano. Eu acho que as pessoas que acreditavam que a independência do Banco Central ia mudar alguma coisa no Brasil, que ia ser melhor, que o juros ia ser mais baixo, as pessoas que tomaram essa posição é que tem que ficar olhando se valeu a pena ou não. O petista afirmou ainda que o presidente do BC tem responsabilidade para com o país na condução da política monetária, já que tem autonomia para a tomada de decisões. Eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e de saber como é que vai cuidar desse país. Porque ele tem muita responsabilidade. Ele tem mais responsabilidade do que o Meirelles tinha no meu tempo. Porque naquele tempo, que o Meirelles era do Banco Central, era fácil jogar a culpa no presidente da República. Agora não. Agora a culpa é do Banco Central, porque o presidente não pode trocar o Banco Central. O Comitê de Política Monetária decidiu manter a taxa Selic em 13,75% na última reunião. De agosto de 2020 a março de 2021, a taxa esteve no seu nível mais baixo, em 2% ao ano. Depois de sucessivos aumentos, em agosto de 2022, ela estacionou em 13,75%. O Banco Central diz que a taxa é o principal mecanismo para controle da inflação. Mas, ainda que com sucessivos aumentos nos últimos 2 anos, o governo rompeu o teto da meta inflacionária. Em meio à ofensiva de Lula, o presidente do Banco Central defendeu nesta terça-feira a autonomia da instituição e argumentou que a independência do órgão traz como resultado um melhor custo-benefício para a política de juros do país. The main reason in the case of the autonomy of the central bank is to disconnect the cycle of monetary policy to the political cycle, because they have different lens and different interests. And the more independent you are, the more effective you are, and the less the country will pay in terms of cost of inefficient in monetary policy. Pela lei de autonomia do Banco Central, o presidente da autarquia tem mandato de 4 anos. O Conselho Monetário Nacional, contudo, pode submeter ao presidente da República a proposta de exoneração, que teria de ser aprovada por maioria absoluta do Senado. Lula, Tony, boa noite novamente, é um político que todos sabemos com um espírito prático. Ele está pouco interessado em debates teóricos sobre política monetária. Ele está preocupado em saber se é esse cidadão, presidente do Banco Central, é assim que o Lula se refere a ele, ajuda ou atrapalha ele a governar. Ele acha que está atrapalhando por razões claras, políticas. Procede. Olha, eu acho que é interessante os comentários do Roberto Campos, né? Não sei onde ele está exatamente, falando em inglês. Está nos Estados Unidos, no evento internacional. Tem outros presidentes de bancos centrais nesse também, certo. Inclusive do FED. Mas ele faz essa ligação que você quer quebrar o ciclo político do ciclo monetário. Exatamente por dar autonomia operacional ao Banco Central. A gente tem que parar usar essa ideia que o Banco Central é independente, ele não é. A meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional. O Lula tem 2 votos, em tese cativos, no Conselho, Planejamento, Fazenda, para mudar a meta. Então, não é para ficar jogando isso na costa do BC. O BC tem autonomia de operar um instrumento que é a taxa de juros para atingir uma meta definida, em tese, pelo presidente da República. Isso tudo dito, acho que esse comentário é interessante, né, porque, de uma certa maneira, o que a gente vê normalmente em vários governos é que no primeiro ano de governo você tem uma certa arrumação de casa. Você tem uma herança maldita que vem um pouquinho do ciclo político anterior. E bem da verdade, né, é que a gente viu vários movimentos, especialmente na política fiscal, pelo ex-presidente Bolsonaro, que tem que ser corrigidos nesse momento para você estabilizar a questão fiscal, que vão ter um impacto negativo sobre a inflação. Então, se a gente voltar a onerar, por exemplo, a gasolina, isso vai impactar a inflação.
Mas a ideia é que você faça isso no início do governo, né, visando, né, bons resultados, mais para o final do mandato. Né? Então, uma coisa que eu acho que está, vamos dizer, né, confundindo muita gente sobre toda essa situação, por que a pressa do presidente em querer ter um crescimento rápido agora? Né? Por que não criar essa base para você poder crescer nos próximos anos? Porque, na verdade, a gente está meio beirando numa crise, né? A gente está meio que tateando, né, por várias razões, algum tipo de quebra institucional que seria muito danosa, não só ao país, mas também à situação política do governo. Eu quero voltar a esse ponto contigo, particularmente em relação se a questão fiscal é realmente para ser levada a sério ou não. Esse debate está dentro do PT com força. Daniel, o Lula parece ter levado a coisa pessoal, para o lado pessoal em relação ao presidente do Banco Central, ou tem ali, se você for capaz de identificar, qual o cálculo político? Então, William, a apuração que eu tenho de hoje é que a decisão de momento do Roberto Campos Neto é de não entrar numa briga, que por enquanto o que existe é um ataque, não uma briga, porque só briga quando existem dois lados, quando não quer, dois não brigam, e ele está recebendo ataques do ministro Fernando Haddad, ataques do presidente Lula. Mas o que a gente viu hoje, por exemplo, foi um Haddad atuando um pouco como good cop. O Lula fazendo às vezes de bad cop, Haddad assoprando. Um morde, um assopra, um dá no cravo, outro dá na ferradura, e assim eles estão fazendo. Agora, existe uma avaliação por aqui também de que, assim como no começo do governo Lula, em 2003, a gente tinha uma figura como José Alencar, vice-presidente, que todos os dias ia para a imprensa e batia muito no nível dos juros, agora também esse papel está sendo desempenhado principalmente pelo Lula e um pouquinho, já se atenuando um pouco hoje, por exemplo, o ministro Haddad. Agora que aos poucos esse discurso vai se esgotando. É muito notícia quando tem o primeiro ataque, é menos notícia quando tem o segundo ataque e aos poucos as coisas vão se dissipando. Existe uma aposta ali de quem gosta, de quem está tentando proteger o Roberto Campos Neto, de que esse movimento vai se dissipar por cansaço. A não ser que haja uma medida efetiva, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional tomar uma iniciativa de propor ao Senado a exoneração, que esse movimento vai se atenuando aos poucos, vai se acomodando e é puramente aquela coisa de tentar encontrar um culpado. Vamos ver isso, Daniel. Você está fazendo uma projeção de como você acha que, ou como você considera a partir da sua apuração que a situação evolua. Caio, você tem acompanhado de perto dentro do PT essa questão. Bater nos juros, isso aí não tem a menor novidade. Menor. Agora, ele está batendo na figura do presidente. De certa maneira, William, o Roberto Campos Neto virou, pelo menos na largada do governo, que o Alexandre de Moraes, o mesmo papel foi para o governo Bolsonaro durante os 4 anos. Né? Não apostaria que o Lula vai ficar batendo 4 anos no Roberto Campos Neto, mas no momento em que o governo larga e depois do 8 de janeiro elegeu como inimigo, como adversário e colocou todo o aparato ali de Estado para se mobilizar, para responsabilizar os golpistas no 8 de janeiro, aquele episódio deu um fôlego para o governo, mas ele não enche a barriga da população. Né? Ele precisa fazer essa migração do inimigo bolsonarista golpista do 8 de janeiro e fazer essa migração para o inimigo, o adversário que está dificultando o meu governo de encher a barriga da população, do meu eleitor, de cumprir as minhas promessas de campanha. Então, muito provavelmente, a meu ver, o que eu ouço ali também é dentro desse entorno. Tem um misto de cálculo político e tem um misto de sobrevivência política. O Lula muito provavelmente foi informado, ele sabe, ele acompanha os dados, taxa de inflação, a inflação deve aumentar, o PIB deve ser menor e ele precisa de algum momento já construir uma narrativa de que um adversário está impedindo ele de governar. Sem falar no poder de agenda, no poder de pauta. A gente passou 4 anos e pega. Essa é a grande questão também. Bolsonaro conseguiu, de certa maneira, fazer pegar em grande parte da população e da elite até, de que o Alexandre de Moraes, o judiciário, atrapalhou o governo dele. De certa maneira, o Lula martelando, que a política monetária, a gente já está 1 semana falando disso. E isso vai
consegue, de alguma maneira, entrar na cabeça, pelo menos, de parte da população. Raquel, há uma desconexão óbvia entre o que a equipe econômica pretende que se passe para os agentes econômicos e aquilo que o presidente reitera quando ele tem oportunidade diariamente, muitas aliás, de atacar a instituição responsável pela taxa de juros. Quem aí está levando, digamos, quem aí tem mais presença do ponto de vista da percepção do agente econômico? Você disse é o Banco Central? Haddad ou Lula? Em quem que as pessoas acreditam mais? William, a palavra do presidente da República sempre tem mais peso. Ainda mais um presidente da República como o Lula, que tem uma enorme força, né, eleitoral de muitos anos. O Haddad tem sido muito bem visto pelo mercado, melhor do que a gente imaginava. Ele propôs um pacote que melhorou um pouco da expectativa fiscal e o BC reconhece isso hoje na ata da sua reunião, no que o Haddad chama, foi uma ata amigável. Tem ali entre eles uma certa trégua, né? O Haddad tinha ficado incomodado, que não via um gesto de reconhecimento do Roberto Campos Neto, ele vem na ata, mas o Lula é o fiel dessa balança, ele é o presidente da República, ele tem toda a força política para impor essa agenda, como diz o Caio. E aí eu tenho uma percepção que são várias coisas juntas que motivam o Lula. Uma parte da equipe dele que fala muito com ele, que acredita que o Roberto Campos Neto e que essa ideia de que o juro não é instrumento, que ele é a razão. Ele é meta, né? Que é exato. A meta é os juros, não a inflação. Exato, que o juro não é um instrumento para controlar a inflação, e sim que você pode determinar a taxa de juros da maneira com que você quiser e isso vai determinar o ritmo da economia. Então, assim, tem uma ala do governo que eu acho que é muito simbolizada pelo Mercadante, pela Gleisi, mas tem outras forças ali atuando, que está soprando isso para o Lula e que se encontra com o discurso dele de que tem as elites atuando contra o seu governo. Os rentistas. Exato, que você mencionou na sua abertura. Então, acho que assim, tem a necessidade dele de construir um adversário para uma economia que começa a se desacelerar e que é o esperado. Se você tem uma inflação alta, você precisa que essa economia desacelere em algum momento. E aí eu ponho tudo, Tony, porque a pressa, certo? E do outro lado, uma concepção de política econômica que se junta com uma concepção política. E aí que eu acho que é mais perigoso. Mas só ia dizer que tem um ponto... Peraí, por favor, Daniel. Prossiga. Não, acho que só talvez eu acho que o ponto, seguindo o raciocínio do Tony e da Raquel, é que a pressa talvez seja por causa de todo o cenário político que a gente tem, de muita polarização, muita divisão, e aí tem esse mantra aqui no governo de entrega. E é difícil entregar quando você tem uma perspectiva de PIB abaixo de 1% em 2023, projeção de inflação que pela 8ª semana cresce e uma desancoragem das expectativas. Assim, o mercado está prevendo uma inflação para 2024-25 que é além do que o Banco Central prevê. Não, mas eles estão atrapalhando, eles não estão ajudando. Mas apontar o culpado, né? Apontar o culpado, escolhe ali o culpado e direciona a carga para esse, né? Você encontra o vilão, pelo menos no discurso público. Eu sempre tive essa visão, assim, estava fácil para o Lula o caminho. Ele tinha um mercado favorável a ele. Ele tinha um mercado internacional que tinha tanta ojeriza ao Bolsonaro, ali um grupo de investidores estrangeiros estavam dispostos a trazer dinheiro para cá. Ainda tem. Então, assim, se tivesse tudo mais calmo, você teria um dólar mais baixo, aí 4,80, 4,90, um dólar mais baixo, você tem uma inflação mais controlada. Se você tem um cenário fiscal de menos gastança, um dólar mais controlado, uma inflação mais controlada, um cenário fiscal de menos gastança, o Banco Central fica muito mais simples a tarefa dele de reduzir os juros. Deixa eu voltar a um ponto que o Tony mencionou na primeira resposta dele, que me chamou a atenção, foi quando eu interrompi. Você falava em quebra institucional. No contexto de desrespeito ao equilíbrio fiscal? Eu diria assim, né?
Eu acho que é mais a questão da autonomia do Banco Central, né? De novo, a autonomia operacional sobre instrumento, né? É uma coisa que eu acho que efetivamente, né, outras equipes do Banco Central tiveram, então a gente formalizou isso em lei, né? Agora, essa autonomia, de novo, não é uma independência. Eu acho também que a gente pode criticar as atitudes do presidente, mas de uma certa maneira, perguntar, por exemplo, por que o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo quando a inflação está de fato de queda, a gente pode fazer um raciocínio político sobre isso, mas eu acho que é uma pergunta que várias pessoas fazem. Eu acho que o Banco Central tem o dever de explicar, né, por que está atuando dessa maneira, e de fato a ata de hoje, que foi uma ata mais longa, muito didática, foi uma tentativa do Banco Central de fato de dar uma explicação maior, mais detalhada de por que eles estão perseguindo essa política, e de fato eu acho que hasteou meio que uma bandeira branca ao governo, né, dando um sinal positivo à política do Haddad, dizendo, olha, eu estou falando tudo isso porque nós, como instituições, a gente olha a política fiscal como ela foi aprovada pelo Congresso. Então, a gente não está levando em conta o pacote do Haddad. Se Haddad, se você conseguir executar isso, eu estou interpretando, tá? A gente, principalmente, estava dando sinalização, a gente vai conseguir baixar os juros, a bola está com vocês. Então, todos nós estamos interpretando, os agentes econômicos também. Qual é a preocupação deles, em boa medida? É saber se o governo toma conta das contas públicas. Não, sim, tem essa preocupação, okay. Mas... Agora vem o ponto. Que vem uma nova Quando preocupação... o governo acredita que a questão fiscal é uma, digamos, cortina de fumaça que esconde interesses rentistas, com um infiltrado do adversário político para fazer o governo fracassar, muda o jogo. Não, muda totalmente, mas a gente não sabe até que ponto isso de fato é a motivação. Então você tem uma motivação, acho, em termos de mensagem política e meio, né, arrumar meio que um excuse, né, uma razão pelo qual a economia talvez não cresça tão rapidamente, mas ao mesmo tempo acho que um ponto muito interessante que ele fez é o seguinte: o Lula que fica batendo no Banco Central, mas até neste momento, obviamente amanhã é um novo dia, ele não fez nada ainda. Ele não tentou mandar o Conselho Monetário Nacional tirar o Roberto Campos, ele não mudou a meta de inflação, ainda está tudo no nível da retórica. Então, assim, quantos dias que a gente vai passar discutindo esse assunto e dizer, mas ele não faz nada? Não está fazendo nada. Isso é percebido, por favor, Caio? É exatamente isso. Tem essa questão. Primeiro que o relógio da política é diferente do relógio da economia, né? Então, assim, ele poderia esperar? Poderia esperar, mas ele foi eleito numa margem de 2%, invasão no Congresso, invasão nos poderes, dentro desse contexto político. Então, esse é um primeiro dado. E tem um segundo dado que a gente tem que trazer aqui, é o Congresso Nacional. Ele poderia muito bem bater no Congresso Nacional. Congresso Nacional, vocês que têm que mexer e tirar, e derrubar, e tirar o Campos Neto e rever. Ele não faz isso. O que só reforça, ele não vai ter apoio. O que só reforça a tese, exatamente, só reforça a leitura de que se trata muito mais de bravata, é um misto de bravata, escolher um inimigo, com um misto de cálculo político, com um misto de credo também, de crença, né? De crença daquela tese, né? A tese do André Lara Rezende, né? Sobre política monetária e tal. Tem um pouco desses componentes, mas ele não avança sobre o Congresso. E a gente tem que colocar essa percepção aqui. Ele escolhe o inimigo que foi colocado pelo adversário e que foi colocado lá dentro de um contexto político aprovado pelo Congresso, que é a mesma base dele. Quem aprovou a autonomia do Banco Central, a independência do Banco Central, foram os mesmos sujeitos que ele apoiou na semana passada para serem reconduzidos, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. E não há nada que o Lula possa fazer sobre isso, e tudo que o Congresso está sinalizando até agora é de que não fará nada para ajudar o Lula nessa toada. Raquel quer intervir nesse momento? Não, o Daniel quer. Daniel, por favor. Não, William, só complementando o Caio, eu acho que um ponto de referência para a gente ver se é só bravata ou se escala a tensão de vez é a mudança, o fim do mandato de 2 diretores do Banco Central, é uma coisa que a gente tem que colocar na equação no fim de fevereiro, que são os diretores de política monetária e os diretores de fiscalização. Fiscalização costuma ser, tradicionalmente, uma pessoa da casa, uma função ali mais de xerife ali do mercado, mas política monetária, o Tony Volpon conhece isso muito melhor do que eu, é um formulador, né? Alguém que realmente ali formula, tem um papel muito importante de interlocução com o mercado. Então, se aparecer alguém ortodoxo, alguém pouco alinhado com o mercado, se o Roberto Campos Neto não for ouvido nessa questão, aí a sinalização para o mercado realmente é muito ruim. Daniel, Daniel, você fez a pergunta, começa a responder. É bravata ou é para valer?
Então, eu aguardaria o final de fevereiro e uma sinalização se o Conselho Monetário Nacional, que aí é Banco Central fazendo planejamento... Vamos aguardar, Raquel. Né? Não, era o que o Daniel estava começando a colocar, era o meu ponto, William. A gente tem reunião do Conselho Monetário Nacional. Essa semana, Daniel, ou a próxima? Semana que vem. A pauta ainda não está fechada, mas pode se tratar de uma meta de inflação. Exato. É uma oportunidade para rever a meta de inflação. Hoje o Lula já manda um recado a Fernando Haddad e a Simone Tebet. Os dois têm assento no Conselho Monetário Nacional, junto com Roberto Campos Neto. Era o que o Tony colocava, que a autonomia do Banco Central ela é operacional sobre a taxa de juros, que é um instrumento. A meta é definida pelo CMN, pelo Conselho Monetário Nacional. São 3 votos. Simone Tebet, que a gente sabe pelo histórico dela, não vai ser a favor de mexer nessa meta de inflação. A ver, mas ela sabe pelo histórico... Ela é ministra de um governo. Né? É ministra de um governo, mas pelo histórico dos economistas que aconselham e carrodeiam, ela sabe que mexer na meta de inflação neste momento significa contratar mais inflação. O ministro Fernando Haddad, que também tem ciência disso diante dos auxiliares que estão ao redor dele, e Roberto Campos Neto, que vai ser contrário a mexer na taxa de inflação. Então, assim, os 2 ministros de Lula vão ser ministros de governo ou vão seguir a teoria econômica e manter a meta da inflação? Isso vai ser um ótimo teste. Daniel está pedindo a palavra. E com um agravante ali, que o Conselho Monetário Nacional, tradicionalmente, isso não é uma regra escrita, mas tradicionalmente define as metas de inflação dos anos vindouros e possivelmente rever a de um ano em andamento na reunião que faz em junho. Não é uma regra escrita, como eu disse, mas essa é a expectativa do mercado. Se você traz essa decisão para a semana que vem, para fevereiro, também soa esquisito. Então, tem sinalização errada. A barata voa. De certa maneira, o grande teste dessa frente ampla, ela está contratado no campo econômico. Que frente ampla, Caio? Deixa eu terminar. A frente ampla que elegeu o governo e que o Lula tenta gerir, né, nesse começo de governo, ela tem, de um lado, a esquerda, que é quem está centrando fogo, no Roberto Campos Neto, PT e PSOL principalmente, né? O PSOL hoje pediu a convocação. Chamou de infiltrado. Exatamente. Agora, quando você começa a ir para a Frente Ampla, porque a Frente Ampla não tem só partidos de esquerda, com você, tem partidos de direita também. Só sobrou a Tebet. Não, senhora. Não, senhora. Você tem 9 ministros da Frente Ampla na esplanada. 3 do MDB, 3 do PSD e 3 do União Brasil, que aí sim são de centro e centro-direita. Então, quando você começa a sair do campo da esquerda, que é quem está centrando fogo no Banco Central, e passa para essa base, que tem 9 ministérios e ministérios pagadores de emendas, aí que você vai testar se o desejo do Lula de tentar eventualmente mexer no Banco Central de alguma maneira, que tem que ser via Congresso, se esses partidos de centro que integram a Frente Ampla, que tem 9 ministérios na esplanada, se eles vão se mobilizar... Desculpa, mas Conselho Monetário Nacional e nomeação do diretor é coisa do presidente puro, não precisa do Congresso. Não, mas os presidentes não, é a CAI que aprova. A CAI do Senado que aprova os nomes desses diretores. Os nomes são indicados pelo Lula e o Senado... Todos os diretores nomeados por todos os presidentes sempre foram aprovados. Exatamente, isso eu ouvi hoje de um senador de um partido grande do Senado, que tem... Com ampla maioria. Não, eu queria aproveitar a presença do Tony aqui para fazer uma pergunta básica que todo mundo está fazendo. Dá para baixar o juro? Nesse momento, não. Elabore, por favor. Não, a gente tem uma situação de alta incerteza, exatamente pela questão... pessoas que estão todas ansiosas para ver o juro baixar. Essa é a pergunta, né? O Lula acha que dá, tudo bem, sabemos. Eu queria saber a sua opinião. Vamos lá. Tem uma queda da inflação... Tá? Que não é simplesmente... Eu acho que o mercado... Tem uma narrativa do mercado, a inflação só caiu porque cortou imposto, né? As coisas que foram feitas pelo último governo. Não é verdade, a inflação também caiu. A inflação está caindo. Tem fatores internacionais por trás disso, tem o próprio efeito da política monetária, né? Que tem... Né, atua sobre a economia com um certo, com certo atraso, mas atua, né? A gente tem a maior taxa de juros real do mundo. Então, a inflação está caindo, né? O que você tem é uma incerteza fiscal que está levando muitas expectativas. As expectativas só estão subindo em função de incerteza fiscal e incerteza sobre a meta. Se o governo sair e reafirmar as metas, e se o ministro Haddad começar a entregar o que ele já anunciou,
né? E eu acho muito importante entregar um novo modelo da âncora fiscal até abril, como ele anunciou. E não há razão a priori de achar que ele não vai conseguir, pelo menos, propor, né? Se o Congresso vai aprovar é outro assunto. Mas se essas coisas começarem a acontecer, não há razão fundamental para os juros não cair ainda dentro desse ano. Mas essas coisas têm que acontecer. Eu acho que o Banco Central está numa certa problemática, porque ele não consegue sinalizar a queda de juros agora, porque o mercado está sinalizando grande cetismo com a capacidade de entrega do governo nesses pontos, e, portanto, as expectativas estão subindo. Então, o modelo do BC é o seguinte: a expectativa sobe, a inflação esperada sobe, ele não pode dizer eu vou subir, por isso que ele botou na ata. Se o governo começar a entregar o que ele está prometendo, se o ministro entregar o que está prometendo, muda o jogo. Só que eu não posso prometer isso antes da entrega. Eu vou ter que reagir à entrega. Mas eu estou disposto a fazer essa entrega. Por isso que eu estou falando que a ata de hoje acho que foi meio uma bandeira branca. Falou, eu não estou contra vocês. Certamente. Mas é uma questão política fundamental. Eu vou colocar ela agora, a apreciação de todos nós aqui, começando pelo Daniel. O governo Lula entende isso que o Tony falou como um problema político a ser resolvido? Eu preciso tratar das expectativas dos agentes econômicos, senão eu não consigo baixar os juros? Ou ele está entendendo ao contrário, é melhor eu forçar a baixada de juros, porque é por aí que a coisa pega? Eu acho que está tentando forçar, mas, Tony, me corrija se o raciocínio estiver errado. Você pode, até no limite, se você tiver um Banco Central capturado pelo governo, não um Banco Central independente, você pode ter uma baixa da Selic, mas isso não vai significar necessariamente uma redução dos juros na ponta, no varejo, no crediário, pelos bancos e principalmente pelo Tesouro, porque o apetite dos investidores ainda vai estar reduzido. O investidor que compra ali uma nota do Tesouro Nacional vai continuar exigindo ali os mesmos 6, 7% de juro real e vai continuar exigindo um prazo cada vez mais curto, que hoje está em 4 anos para rolar a dívida. Então, não é só a Selic como um número que consegue arrastar o resto da economia todo. A Selic é um referencial. E não adianta você baixar esse referencial na marra se o resto da economia não responde. Eu acho que essa falta de clareza do presidente a respeito do que é a Selic precisa de algum assessor avisá-lo, né? Nossa, eu concordo muito com o Daniel. É a falta de clareza do que é a Selic, que ela é um instrumento e que ela é apenas uma referência para o mercado. E eu acho que tem 2 visões dentro do governo. Vou me arriscar aqui a colocar alguns nomes. Eu acho que Haddad, Tebet, Alckmin, todos eles entendem que a Selic é instrumento e que você você precisa arranjar o fiscal para dar as condições, não é à toa que o Haddad propõe o pacote, para dar as condições para os juros caírem. Mas você tem uma outra ala do governo, Gleisi, Mercadante, Miriam Belchior, que é a secretária executiva do Rui Costa, que pensam diferente. Eles acham que esse risco fiscal está sendo sobreestimado, que a dívida do Brasil é uma dívida só com credor interno, que é o que está no artigo do Lara Rezende hoje no Valor, que a dívida brasileira é uma dívida só com credor interno, que esse risco fiscal está sobreestimado, que as expectativas são feitas pelo próprio mercado, então que é o próprio mercado que está levando essa taxa de juros alta e que aí caberia ao Banco Central, que controla integralmente a taxa de juros, baixar os juros na marra. Essa segunda alternativa foi testada no governo Dilma com Alexandre Tombini e deu errado. O que me espanta é que o PT não aprende com a experiência. Deixa eu ver a questão fiscal. Está mesmo exagerada ou não? Depende da entrega, né? De novo, né? Eu acho que... Não, se você olha para a trajetória da dívida pública, por exemplo. Olha, a gente pode dizer uma coisa, né? Muita gente achava que nesse ponto a dívida pública estaria em 90%, não está. Então, eu acho assim, o mercado ele tem muitas dúvidas e temores sobre um possível descontrole, né, que pode acontecer em algum momento em função de uma escolha ideológica, né, de uma ala que acha que não tem problema, pode gastar à vontade, né, essa teoria monetária moderna, né, essas coisas que a gente ouve um pouquinho recentemente.
Agora, quando você olha para a própria trajetória, não é esse desastre todo. E eu acho que, de novo, teve uma recomposição de gastos em função de uma leitura, né, que o governo anterior fez um ajuste fiscal insustentável, reprimindo gastos em várias áreas que não podiam ser reprimidas. Então, você tinha que ter essa recomposição, isso veio com o PEC da transição, e agora vamos estar numa trajetória de um ajuste de médio prazo, né, tendo alguma nova âncora fiscal, que eles vão anunciar, vamos esperar, que vai botar as coisas nos trilhos. Se fazer tudo isso, eu não vejo por que a gente não pode ter, de novo, não somente uma queda de juros, né, mas uma situação fiscal sustentável. Agora, aquela história, tem que deixar o Haddad entregar, né? Em vez de ficar atacando o Banco Central, por que não apoiasse o próprio ministro da Fazenda, né, na árdua tarefa, e veremos isso agora que o Congresso vai começar a trabalhar, de aprovar todas essas medidas, CARF, etc. Acho que até vocês vão conversar sobre isso depois. Vamos, sim, exatamente, para entregar esse resultado, né, em vez de ficar nessa retórica de ficar batendo no Banco. Acho que o que foi sinalizado pela ata hoje, claramente, está lá, é o seguinte: entrega o que vocês prometeram, não é aquela coisa, não é para entregar tudo, a gente sempre sabe que na prática as coisas não são 100%, entrega isso, vai retirar esse medo fiscal, vai retirar a pressão sobre a demanda agregada, teremos condições de baixar os juros. No fundo, Tony, eu vou partir do seu raciocínio, uma pergunta para o Caio. A ata do Banco Central está dizendo ao governo, vocês têm um horizonte um pouquinho mais para frente. Por favor, que não usam? Por favor, tenha. E isso é uma questão de cálculo político. O Daniel falava logo no começo da pressa, né, Daniel? Não, e eu estava observando aqui a descrição que o Tony Volpon fez da ata do Copom de hoje. Fiquei aqui pensando várias vezes se a gente não está falando de uma das atas mais políticas dos últimos anos. Ok, mas deixa eu passar a pergunta para o Caio. Por que então a pressa, Caio? William, na primeira reunião ministerial desse governo, no dia 6 de janeiro, uma sexta-feira de manhã, 2 dias antes do 8 de janeiro, dos ataques, o Lula reuniu todos, permitiu que cada um falasse 2, 3 minutos, e ele disse o seguinte, foi uma apuração nossa aqui na CNN, que a festa da eleição acabou e que era preciso ter entregas, porque o cenário polarizado, deflagrado, apertado da vitória dele, o tensionamento político todo exigia um governo que apresentasse resultados. A gente está no começo de fevereiro, tudo bem, é pouco tempo, tem que se situar, mas ainda não há um desenrola da vida, que é o programa que o Ministério da Fazenda está formulando. O reajuste do salário mínimo é o mesmo do Bolsonaro. Uma das principais medidas econômicas para não impactar na vida da população foi a prorrogação de uma medida do governo Bolsonaro, que é a questão da remuneração. O novo Bolsa Família não saiu. Minha Casa Minha Vida 2.0, sei lá, 3.0, seria lançado numa viagem presidencial que teve que ser cancelada. Ele não pôde ir até a Bahia, acho que vai agora, dia 14. Ou seja, não tem ainda, né? É pouco tempo para a gente cobrar um grande programa estruturado? É pouco tempo. Mas essa pressão política do resultado, né, só a agenda punitivista do 8 de janeiro não vai encher. Não vai garantir por si só que esse projeto político seja reeleito em 26. Então tem um tensionamento e um cálculo que ele precisa caminhar, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e na volta tem mais assuntos de economia para a gente tratar além desse.